aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Clube Secreto 3, da autora Mari Salles. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Já começo a dizer para vocês que eu sou aquele tipo de leitora que eu vou lendo sem ficar pesquisando. E por isso eu faço, eu dou as minhas gafes. Porque, na verdade, esse que eu tô trazendo para vocês não é uma trilogia, acaba sendo uma duologia que envolve os dois empresários que se envolveram com duas garotas que estavam sendo vendidas, que foi o Logan que comprou a Camila e o Brian que comprou a Valkyria. Automaticamente, no final do segundo livro, ali no meado do segundo livro para o final, tem a situação onde aparece o Klaus, que é um dos seguranças do Brian, que está protegendo a Valkyria, que ele quer muito encontrar uma garota que ele conheceu no passado, um passado sombrio dele, e que provavelmente está nesse clube secreto. No final do livro, então o nosso Brian, ele decide bancar para que o nosso Klaus encontre essa garota. Então aí nasceu o spin-off, entendeu? Então vou apresentar novamente como duologia Clube Secreto e agora o spin-off que vai contar a vingança do Bernard, que é a história do Bernard e da Cristal. E aqui nós temos 234 páginas. Bem, o Bernard, que é o Benny, ele já conhecia o Clube Secreto porque ele já tinha ido lá com o Brian da primeira vez, quando a Valkyria foi comprada. Então ele já sabe como funciona. Só que o Clube Secreto, gente, ele é secreto porque ele não fica no mesmo lugar. Então agora que o nosso Brian deu dinheiro, deu todos os recursos, e para que o nosso Klaus, que ele trabalha com agentes federais, mas o Benny acabaram, então, indo rumo a esse clube para poder ver se consegue não só encontrar a garota que ele acredita que está lá, que ele conheceu quando ele era adolescente, como também salvar as demais. Então, foi um trabalho muito árduo para poder conseguir colocar o nome do Klaus ali no meio de homens importantes, de homens que gostavam de um sexo diferente, para que ele possa ser convidado. Então, ele foi, claro que o nosso Benny, ele foi como segurança do Klaus. Chegando lá, ele se deparou com a mesma situação. Ele acabou saindo com uma garota para poder se aliviar, porque, gente, tá no lugar daquele, né? Não tem como você não sentir tesão, porque você tá vendo o sexo fluir ali, você tá vendo mulheres envolventes, mulheres sedutoras. Então, ele teve que parar um momentinho ali para se aliviar, para poder conseguir focar no que era importante, que era encontrar realmente a garota que eles estavam buscando. Mas as coisas não saíram como eles planejaram. Porque teve um certo momento que o nosso Klaus, ele encontrou a garota. Pelo menos ele acredita que é ela. Então ele chegou nela e falou que ele ia resgatar ela. Que ele não ia deixá-la viver naquele inferno. Só que aquelas meninas, gente, elas têm a alma delas, assim, totalmente revirada dos avessos. Elas seguem ali uma vida no qual a mente delas está tudo conturbado lá dentro. Elas acreditam fielmente que se elas saírem dali, elas não vão conseguir viver outra vida. E elas são orientadas, orientadas a contar tudo o que acontecer, que saia das regras. Então, a partir do momento que o Klaus chega nessa garota, que ele prensa ela dizendo, vou te salvar, ela faz o quê? Ela chama segurança. Então, o Klaus, ele vai ser pego. E, ao mesmo tempo, eles sabem que aquele cara estava com outro. Então, eles armam para pegar esse outro cara também, que é o Benny. Então, o Benny também vai ser pego. Eles vão ser torturados. O Klaus não vai conseguir sair de lá. Mas o Benny, ele acaba conseguindo. No que ele sai, ele já tá bem machucado. Então, é nítido que os olhares caem sobre ele. E ele acaba no caminho, pegando a Cristal e pegando essa outra amiga dela. No que ele consegue sair fora do clube, que ele não faz ideia onde seja, ele acaba se deparando, então, com aquele monte de segurança. E tem um homem, que é um tal de Wallace, e ele é um dos donos do clube, gente.
E no que ele se aproxima, então eles começam ali um diálogo, mas o nosso Benny percebe que a Cristal, ela é importante para aquele cara, pelo jogo de olhar deles. E ele consegue, então, usar ela como escudo e consegue sair. Mas o olhar do cara para Cristal é categórico. Você tem que voltar. Você sabe que tem que voltar. Então ele acaba levando a Cristal e ali ela acaba ficando com mais medo ainda. Porque ela sabe os horrores que acontecem no clube do sexo. Ela sabe o que acontece no clube secreto. Tanto que o livro, esse spin-off, é um pouco mais pesado. É um pouco, mas não chega a ser dark, tá? É um pouco mais pesado, porque ali ela relata algumas coisas que ela viu, algumas coisas que aconteceram com algumas meninas. Né? Não é nada estrondoroso, mas relata um pouco mais. Gente, a mente dela tá tão conturbada que lá ela, ao contrário da Camila, ao contrário da Vitória, que ainda tinha um pouco de esperança, ela não tem nenhuma mais. Ela acredita que ali é o lugar dela. Ela já se deixou levar para aquele lugar, tanto que ela passou a seguir as regras passo a passo, para não ser castigada. E essa história de seguir as regras, fazer tudo o que eles querem, ser submissa ao extremo, dá a ela a regalia, como ela chama, de poder frequentar a academia que eles têm e de poder assistir filme. Que ela vê isso como vitória, gente. E ela acaba não sendo tão usada ali no clube. Ela acaba servindo para aquele homem e outros em festas mais particulares. E ela vê isso como uma vitória, gente, como algo prazeroso, como algo que ela mereceu. Gente, olha a mente dessa menina. E ela aprendeu a lidar com o sexo, porque ela vê o sexo como um ato, o sexo como algo banal e algo que possa trazer prazer. Então ela tenta o máximo possível sentir prazer também naquele ato, por mais que sejam vários homens de vários tipos, de várias espécies, de vários caráteres diferentes. Então, quando ela começa a ficar com o Benny, que ela vai, então, para a Romênia, aonde ela vai ficar, então ela fica um pouco assustada, mas ela vê uma tal de uma liberdade, porque ele fala para ela que ele precisa de todos os detalhes para conseguir pegar todos eles e ela ter a liberdade completa. Mas ela tem medo. E em vários momentos, ela tenta dar um jeito de pegar o telefone dele para entrar em contato com o clube, para que ela possa voltar para aquele lugar, porque ela acha que lá é o lugar mais seguro. Então eles vão vivendo esse momento juntos, no qual ele tem que ter muita paciência, porque ela é linda, porque ela é gostosa, ela é provocante e ela usa a sensualidade dela para poder conquistar a confiança dele. Porque é o que ela aprendeu. E ele fica bravo com isso, porque em vários momentos ela age como se ela fosse uma prostituta, e ela não é. Ele deixa isso bem claro para ela. Você não está aqui como uma prostituta, você não é a minha prostituta. Então eu não quero que você haja dessa forma. Mas ela não consegue se conter. Vai ter a mulher que cuida daquela casa, que está muito afastada, que foi o Brian que colocou eles nesse lugar. A mulher trata ela muito bem, a mulher ensina muitas coisas para ela e ela vai se empolgando, mas ao mesmo tempo ela deseja voltar para esse clube, gente. Ao tempo todo ela foca em voltar para esse clube. Ela vai conseguir fazer com que ele ceda, com que ele transa com ela. Eles vão ter momentos muito íntimos e muito intensos. Ele vai acabar fazendo várias regalias para ela, porque ele não consegue ver ela meio perdida daquele jeito. Ele, com muito custo, ele consegue tirar um nome que não é com muito custo, é que na verdade ela fala sem querer um nome. Então ele passa para as pessoas envolvidas para que comecem a pesquisar sobre aquilo. Ela começa a viver um pouco de liberdade a partir daquela mulher que começa a ensinar artesanato para ela e leva ela para uma feirinha para ela vender. Gente, esse dia da feirinha, nossa, ela parece uma criança. Gente do céu, ela consegue agir de forma natural, sem usar toda aquela sensualidade, sem usar todo aquele lado de sexo que é de luxúria, que é o que ela está acostumada. Ela se sente útil, ela se sente importante. Gente, se vocês verem a maneira que ela age nessa feirinha, nossa, é tão lindo. Só que quando eles terminam ali a feirinha, que eles vão almoçar, o Benny acaba falando uma frase para ela, que para ele, gente, é uma frase normal. É uma frase, assim, é algo tão corriqueiro para ele, mas ele percebe que magoa ela.
E num primeiro momento ele não consegue entender o porquê que ela ficou magoada. E depois ele vai perceber como aquele ato dela ia ser importante para ela. Então depois que eles voltam da feirinha, ela ainda tá chateada, mas ele consegue contornar com muito sexo, é claro, né? Porque ela agora, ela consegue sentir prazer. Agora ela consegue não se ver mais como um objeto. Agora ela consegue ver que realmente pode ter esse sentimento entre uma mulher, porque ele é carinhoso não só durante o ato, mas depois do ato, que é algo que ela nunca teve, porque depois do ato ela era enxotada. Então ela começa a ver uma outra realidade. E quando ele leva ela para Maldivas, que lá ela vai conhecer a Valquíria, porque ele fala, lá você vai conhecer duas mulheres que saíram desse inferno. Então, quando ela chega lá, que ela conhece a Valquíria, que ela conhece a Camila, então ela começa a ver que ela pode ter uma vida assim, que ela pode sair daquele inferno que ela viveu, que ela pode esquecer tudo aquilo. E por mais que ela não fique com o Benny, porque o Benny disse para ela, você não pode me ver como a única opção, você tem que viver tudo que você tem que viver. Você tem que aproveitar a sua vida, por mais que por dentro ele só de pensar de ver ela com outro homem, nossa, ele fica transtornado, mas ele não pode podar isso dela, porque ela foi podada a vida inteira, que a história dela não é fácil. Então ele fala, você tem que viver tudo que você precisa. Eu não posso ser visto como a sua única opção. Nossa, ela fica tão chateada, mas aí ela fala, eu preciso conquistar ele, porque a opção que eu quero é ele, eu já escolhi ele. Então, depois daquela noite que ela passou com as meninas, mais com os meninos, que ela viu uma liberdade realmente, ela viu como pode ser possível, porque aquelas duas estavam vivendo as suas vidas felizes, construindo as suas famílias, então ela tomou uma decisão. Quando ela ficou sabendo o momento que eles iam embora e ela conseguiu, no descuido do Brian, pegar o celular dele, ela simplesmente, gente, mandou uma mensagem para o pessoal do clube. Ela entrou em contato. Ela disse aonde eles estariam, ela disse o horário que estariam, ela disse o que estariam fazendo, quantas pessoas estariam. Porque na cabecinha dela, ela precisa resolver isso. Na cabecinha dela, ela precisa enfrentar isso. Mas, cara, eles vão matar o nosso bem, gente. Como é que ela fez isso, gente? Só que tem outro segurança lá, porque como o Klaus não voltou ainda, então tem outro segurança lá que fica meio desconfiado dela. Que fica com o pé meio atrás dela. E no momento que eles descem no aeroporto para poder reabastecer, para poder seguir para a Romênia de volta, aí, gente, se depara com vários carros e o Wallace descendo. E junto dele tá os outros dois que são donos do clube. E pasmem, existe uma mulher no meio dessa sujeira toda. O reconhecimento é nítido. O Benny fica louco da vida porque ele não acredita que ela foi capaz de fazer isso com ele. Capaz de preferir voltar pro clube do que ficar com ele. Ele fica transtornado. E ele fica buscando o que fazer para sair daquela situação. Porque ele sabe que eles vão matar ele. E olha lá o que vai fazer com ela. E as coisas que o Wallace fala para ela, gente do céu, a maneira que ele trata ela, ai, gente do céu, é muito nojento. É muito asqueroso. E é no momento que ela se aproxima dele que toda a reviravolta acontece. Porque lembra, né? Que tinha um segurança que estava de olho nela. É nesse momento que tudo vai acontecer. Que todas as coisas vão vir à tona. E depois disso, ela vai ter sim a oportunidade de viver uma vida, a oportunidade de ter essa liberdade, no qual ela diz que escolhe ficar com ele. O qual ela diz que a opção é ele, ela não quer outro, ela não quer mais nada. Só que ela quer voltar para o lugar onde ela estava com ele todo esse tempo. Ela quer ficar na casa no qual ele conheceu aquela senhora tão simpática, aquela senhora que tratou ela como uma filha, que deu o amor que ela nunca teve. E o momento que o passado dela vem à tona, gente, a gente vai descobrir, vou dar esse spoiler, ela sim vai ser aquela garota que o Klaus estava procurando, né? Estava buscando durante tantos anos, ela sim é essa menina. E quando a gente fica sabendo tudo o que aconteceu com ela, eu ansiei por ela encontrar o pai dela. Porque, no fundo, as outras duas tiveram a oportunidade de encontrar os seus algozes, né? A Camila não encontrou o seu padrasto, mas encontrou o primeiro cara que comprou ela. Então, ali ela conseguiu lavar sua alma, vamos dizer assim. A Valquíria também.
Ela conseguiu encontrar a pessoa responsável por mandar ela por aquele inferno. Mas, infelizmente, a nossa Cristal, ela não teve essa oportunidade. Ela não teve esse encontro com o pai dela, que foi o responsável pela desgraça da vida dela, gente. Por incrível que pareça, foi o pai dela, que era um monstro. Eu acho que é pior do que os que estavam com ela naquele clube. Então, infelizmente, ela não teve isso. Mas ela pôde levar a alma dela com o Alice, que é o que estava do lado dela, e juntamente com os outros dois que eram dono do clube. Então, pelo menos, essa vingança ela teve. Mas eu vou dizer para vocês, nada superou o final deles dois. Nada superou a forma como o nosso Benny se mostrou apaixonado, se mostrou maravilhado e se mostrou disposto a formar uma família com aquela mulher. Tudo que ele planejou foi tão lindo. Ai, gente, eu fiquei apaixonada pelo final desses dois. Então, eu venho convidar vocês para vir ler toda a história. Porque assim, dá para você ler separado? Ai, gente, dá, mas eu sou daquela que, se você vai ler algo que tem mais de um livro, leia tudo. Leia na ordem, leia tudo, que assim você vai se aventurar mais, você vai se inteirar mais e você vai se divertir muito mais com toda a história do que você ficar pegando picado. Eu sou dessa seguinte opinião. Então, eu convido vocês a ler o primeiro, a ler o segundo e ler o terceiro, que é o spin-off. São tudo curto, gente. São tudo curto. O que tem mais é 311 páginas. Então, por favor, parem de preguiça e leiam todos os 3 livros. Eu agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus. E até a próxima.